mais um destaque de Brasília. A sessão de análise de vetos marcada para esta semana é a pauta que mais preocupa o Planalto. Marília Sena. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O titular do Palácio do Planalto precisa conter a crise que ganhou holofotes entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o presidente da Câmara dos Deputados. Lira chegou a chamar o ministro de incompetente e deixou o governo em alerta para o andamento das pautas no Congresso Nacional. A sessão de análise dos vetos marcada para esta semana é a que mais preocupa o Palácio do Planalto. Deputados e senadores devem deliberar sobre o texto do trecho que proíbe a visita dos presos aos seus familiares. O presidente Lula vetou a medida após um conselho do seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que afirmou que a medida se assemelha a uma ditadura. Há 28 vetos trancando a pauta, sendo 24 do presidente Lula e 4 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro veto que deve cair é o da lei dos agrotóxicos. O governo fez um acordo com o agro e o projeto foi aprovado. Mas Lula barrou 17 pontos. O principal é o que impediu que o Ministério da Agricultura fosse responsável pelo registro de novos pesticidas. Nesta segunda, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas ouve o empresário John Textor, sócio majoritário da SAF, a Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo. Ele tem feito inúmeras declarações à imprensa afirmando que tem provas que algumas partidas da Série A e B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, tiveram resultados manipulados. A Câmara dos Deputados também deve começar a discutir os projetos de lei complementar da reforma tributária e a tramitação do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que precisa ser votada até o dia 30 de junho. Também ganha força no parlamento. Vamos então chamar os nossos comentaristas do dia. Cristiano Beraldo, Fábio Piperno conosco nesta manhã. Que bom ter vocês com a gente. Bom dia, bem-vindos. Vou começar com você então, Piperno. Dessas pautas bomba que vão ser analisadas agora nos próximos dias, eu quero destacar duas que estão praticamente, não vou dizer praticamente condenadas, mas com grandes chances, enormes chances de caírem, que são os vetos. Aquele trecho do projeto de lei das saidinhas e os vetos à parte das emendas parlamentares e ao cronograma de pagamento delas. Quais são suas expectativas sobre isso? O que você espera? Lívia, bom dia, um abraço a todos. É claro que, desde o início desse mandato, o governo jamais, em momento algum, ele constituiu uma maioria parlamentar confortável. Aliás, não custa lembrar que o PT elegeu apenas 13,5% da Câmara, por exemplo, né? Então, ele não vai ter maioria nunca, vai ter que compor. Agora, na questão das pautas econômicas, até que o governo tem sido bem sucedido, ele aprovou muita coisa. Na questão das pautas de costumes e principalmente de temas sobre os quais o Congresso já havia decidido, são várias as derrotas que o governo tem sofrido, derrotas mais do que previsíveis. Então, quando o governo, por exemplo, tenta revogar o que o Congresso decidiu na questão do marco temporal, na questão, por exemplo, do marco do saneamento, é óbvio que ele vai perder. Mas também é claro que ele está claramente falando para a sua própria base. Olha, eu, me elegi com esse tipo de promessa, tentei e eles derrubaram. Só que, assim, esse jogo, ele vai tensionando muito as relações entre executivo e legislativo. Está mais do que na hora tanto do governo quanto do legislativo se concentrarem mais nas pautas que realmente interessam. E esse é um ano mais curto, porque é um ano que tem eleição. É a festa de São João agora no meio do ano, depois tem o calendário eleitoral e muita gente já nem volta mais, ou pelo menos vai passar muito rapidamente lá pelo Congresso. Então, qual é a prioridade agora? Reforma tributária. Tem que começar a desamarrar isso, né? O governo e o Congresso aprovaram um esqueleto da reforma ano passado. Só que a gente não sabe nem qual vai ser a alíquota. Então, é necessário que se debruce nessa pauta que é a mais importante do país para 2024.
Bom dia, Piperno. Bom dia, Lívia, Colombo. Bom dia, nossa audiência. Feliz de estar de volta aqui no Jornal da Manhã, esse programa tão especial. E começo falando desse tema que, para mim, assim, é assustador. A gente imaginar que o Congresso trabalhou, votou a questão das saidinhas para acabar, ou pelo menos limitar as saidinhas. E aí uma pessoa que não recebeu um voto diz ao presidente da República: olha, o senhor precisa vetar isso aqui, porque senão ficaremos assemelhados a uma ditadura. Ditadura? Desde quando preso cumprir pena a que foi condenado é ditadura? Preso cumprir pena na prisão é o que deveria acontecer de forma cotidiana em qualquer país sério. Aqui no Brasil se inventou essa história de saidinha e agora ficam aí, tem uma legião de pessoas para proteger o preso poder sair às ruas e ver cenas absurdas como a gente viu de assassinatos, roubos e por aí vai. É vergonhoso que o Congresso tenha que derrubar um veto dessa natureza. O Congresso foi eleito, representa ou deveria representar a vontade da população. E não cabe a ninguém, nem ao presidente da República, ir contra o óbvio. O país está na mão, o país está refém da bandidagem e isso precisa acabar.